sejam bem-vindos à aula sobre o passo a passo para implementar os testes de controle do Acertar relacionados à tecnologia da informação. Meu nome é Sabrina Carrillo Madeira, eu sou analista de fiscalização e regulação e também sou auditora do Acertar na Arisb-MG. A tecnologia da informação é um processo que envolve quase todos os setores analisados pelo Acertar. São 11 testes de controle nos ciclos 3 e 4 e 13 testes de controle no quinto ciclo. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo, não sabe o que quer dizer essa gradação de ciclos, dá uma pausa nessa aula e assista a aula introdutória do curso. Ela é muito importante para que você possa compreender todo o contexto e estruturação do Acertar, incluindo essa questão de gradação de ciclos. Antes de passarmos à análise de cada teste de controle, é importante que vocês entendam como fazer a leitura de um teste. Essa ficha que está na tela é a ficha que o Manual de Auditoria do Acertar traz como sendo a aplicação dos testes de controle. Tanto o Manual do Acertar quanto todo o detalhamento sobre a metodologia estão disponíveis no Guia Simplificado que nós desenvolvemos para vocês e que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Passando então para a leitura do formulário, no cabeçalho sempre virá a descrição do que deve ser analisado no teste de controle. Essa é a referência do que vai ser verificado durante a auditoria. A parte de informações relacionadas diz respeito a quais informações do SNIS são impactadas pelo resultado desse teste. Portanto, se esse teste que está na tela receber o resultado como não implementado, ele impactará negativamente no resultado de 18 informações. Em contrapartida, se você fizer um pequeno esforço para alterar o resultado desse teste, o resultado vai acabar impactando positivamente nessas 18 informações. Nas duas linhas abaixo estão descritos o objetivo do teste de controle, ou seja, o que ele quer de fato analisar com essa aplicação, a qual processo o teste está relacionado e a qual risco a entidade está submetida no caso da inexistência desse processo. Passamos então para a descrição do teste de controle, que diz respeito ao passo a passo de tudo que o auditor vai fazer durante a auditoria. Então, caso você queira se preparar para poder receber um bom resultado durante a auditoria, basta seguir o passo a passo que está descrito nos atributos, que você vai estar percorrendo todo o passo a passo do auditor. E por fim, é conferido um nível de implementação ao teste avaliado, variando de não implementado a implementado, a depender do desempenho do auditado. Durante a análise de cada teste, nós vamos nos ater apenas ao cabeçalho e ao passo a passo que o auditor vai percorrer. Então, leia cada ficha, estude o material que foi disponibilizado e entenda os riscos que a sua instituição está submetida no caso da inexistência desses processos. E agora que você já entendeu como fazer a leitura de um teste de controle, nós vamos à prática. Apesar de estar relacionado a 13 testes de controle em 6 setores diferentes, os testes relacionados à TI são basicamente 3 que se repetem nos diferentes setores. Portanto, nós trataremos aqui da aplicação dos 3 testes de controle do setor comercial e você replicará para os demais setores, ok? Um outro ponto que é importante é que nós fizemos uma pesquisa e, na época, 28 dos nossos prestadores de serviços regulados faziam uso de um mesmo sistema comercial. Então, nós entramos em contato com o suporte desse sistema para que eles nos disponibilizassem um passo a passo para a execução das atividades dos testes, para poder exemplificar de forma que você consiga implementar essas práticas no seu dia a dia, facilitando até mesmo na condução da auditoria. Então, após a explicação de cada teste, o técnico Douglas Nunes vai nos ensinar como que é o passo a passo de cada uma das atividades. Caso o seu sistema não seja esse que está sendo apresentado, não tem problema nenhum. Com toda a informação que foi dada no treinamento e no material complementar, você já vai ter condições de atender aos testes de controle. O importante é que vocês tenham um exemplo do que é pedido. Então, seguindo para a nossa prática, iniciando pelo CT003, o objetivo é analisar se há um procedimento definido, ou seja, se há uma padronização através de POPs, instruções de trabalho, etc., que irá descrever o passo a passo para solicitar a concessão de um novo acesso, a revisão de um acesso já existente e a revogação de acessos ao sistema comercial. Então, fique atento, aqui não são aceitas anotações informais, o famoso caderninho de anotações. É necessário que sejam normas e políticas formalmente instituídas na organização. Vou te dar um exemplo do que deve conter nessas instruções de trabalho.
Vamos supor que um estagiário seja contratado para poder trabalhar no setor comercial. Como que vai ser feita a disponibilização de acessos ao sistema para esse estagiário? Quem que é o responsável por solicitar o acesso dele? Quem que vai ser responsável por conceder o acesso a esse estagiário? Qual que é o prazo que essa pessoa responsável por conceder os acessos vai ter para poder executar essa atividade? Como que vai se dar essa comunicação? Vai ser formalizada por e-mail ou a solicitação de acessos vai ser feita através de um formulário impresso? Tudo isso tem que estar descrito na sua instrução de trabalho. Nós já preparamos uma aula completa sobre mapeamento de atividades e elaboração de instruções de trabalho. Então, por favor, assista ao conteúdo que irá te direcionar a como realizar essa atividade com várias dicas incríveis. Outro ponto importante é que uma das premissas de uma auditoria é que o que não está escrito não foi feito. Portanto, é importante que existam evidências de que esse procedimento está sendo efetivamente executado. Então, sempre mantenha o registro quando executar as atividades, seja por e-mail, seja por uma ficha física assinada e datada. O importante é que seja possível evidenciar a realização das tarefas. Nós já falamos sobre a concessão de acesso, agora vamos a um outro exemplo, mais para revisão de acessos. Imaginem que uma atendente está exercendo agora uma função gratificada como supervisora ou no caso da iniciativa privada que ela tenha sido promovida. Agora ela vai ter que lidar com atividades que são mais complexas, então ela vai precisar de novos acessos ao sistema comercial. E é para isso que serve a revisão de acessos, para poder garantir que as pessoas estão tendo os acessos pertinentes aos seus cargos. Da mesma forma que, se a atendente vir a deixar essa função gratificada e retornar para o cargo inicial, ela vai ter que ter o seu acesso novamente restrito. Enfim, nós vamos chegar ao exemplo da revogação de acessos. Imaginem que o estagiário lá do primeiro exemplo, que ele tenha saído da empresa, do SAI, da entidade, enfim. Permanecer com o login dele ativo pode ser um risco para a organização, porque o sistema contém dados importantíssimos de clientes e de usuários internos. Então, a revogação de acessos ela serve para garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso ao sistema da entidade. Isso é ainda mais importante em um cenário de insegurança tecnológica que estamos vivendo, onde a proteção dos dados é cada vez mais valorizada e mais cobrada. Então, mais uma vez, é importante guardar todas as evidências de todas essas atividades. Caso contrário, o auditor não vai ter como comprovar o atendimento ao procedimento que está descrito. Então, o ponto 1 é ter um documento formal que vai falar o passo a passo, os responsáveis, os prazos para poder realizar a concessão, a revisão e revogação de acessos ao sistema comercial. Então, se o auditado não possuir uma instrução de trabalho que trate sobre essa concessão, revisão e revogação de acessos, o teste vai ser finalizado e o resultado vai ser não implementado. Mas se o auditado possuir uma política de gestão de acessos definidas, o auditor vai evoluir então para os atributos 2 e 3. No atributo 2, o auditor ele vai analisar se os novos acessos somente são concedidos após a solicitação formal do gestor do colaborador. Lembra que eu ressaltei sobre sempre guardar a evidência? Ela vai ser a forma que o auditor vai utilizar para poder realizar a conferência da realização da atividade. E é agora que ela vai ser utilizada. O auditor ele vai solicitar ao auditado para abrir a listagem de usuários que estão ativos no sistema comercial. E aí, em seguida, ele vai solicitar a evidência de concessão dos acessos somente após a solicitação formal. E aí, então, o auditor vai poder, por exemplo, cruzar a data da solicitação do acesso com a data da efetiva concessão, que está descrita no sistema, ou no relatório de logs. E aí, por fim, no atributo 3, o auditor ele vai verificar se as revisões e as revogações de acessos estão ocorrendo sempre que necessário. Ele vai verificar na relação de usuários que estão ativos no sistema comercial se há diferentes acessos para diferentes cargos e funções. Então, ele vai verificar algumas atividades exclusivas dos gestores, dos atendentes, dos coordenadores, por exemplo, e verificar se as pessoas que estão ativas para poder executar essas atividades são as pessoas correspondentes a esses cargos. Depois, o auditor ele vai verificar na lista de usuários ativos se há acessos ativos de pessoas que não fazem mais parte da equipe comercial, ou seja, pessoas que deveriam estar inativas. Se nos atributos 2 e 3 forem identificadas inconsistências, o resultado do teste será parcialmente implementado. E se não forem identificadas nenhuma inconsistência, o resultado do teste vai ser implementado.
Vou estar falando como é que funciona a gestão de acesso ao sistema comercial. Para criarmos um login no sistema, é necessário que algum operador que seja administrador do sistema faça esse processo. Eu vou estar simulando esse caso. Então, o primeiro passo é abrir o sistema de gestão comercial, colocar a senha, né? Aqui é necessário que o operador seja administrador. É necessário em cadastros, operador. Aqui eu vou digitar o nome da pessoa, né? Que no caso irá ter acesso ao sistema. O ID, ele irá entrar no sistema com esse ID. A senha. E qual cargo ele terá acesso, ou seja, qual sistema. Vou colocar esse cara como administrador do contas de consumo. Eu não vou colocar ele como administrador e não vou dar permissão de backup para ele. Aqui eu posso colocar uma data, eu quero que ele expira, que a data dele possa expirar, sei lá, 8/3. Ele vai ter acesso a um mês, né, no sistema. Eu clique em inserir. Ele está colocando o grupo. Sair. Agora vou estar logando com a senha que acabamos de criar. Aqui aparece somente o sistema que eu dei permissão para ele, né? Então ele vai ter acesso somente ao contas de consumo. O CT004 ele diz respeito ao monitoramento dos acessos e alterações que ocorrem dentro do sistema comercial. Então, para o atendimento desse teste, é necessário que o sistema comercial possibilite a emissão de um relatório que é chamado de trilha de auditoria ou relatório de logs, onde é possível verificar as alterações que são realizadas por cada um dos usuários. Então, durante a auditoria, o auditor ele vai solicitar que o auditado realize a emissão desse relatório de acordo com um período aleatório através do seu sistema. Então, para que esse atributo seja completamente atendido, é necessário que esse relatório contenha, no mínimo, a data, a hora, a transação e o usuário responsável pela alteração, pela inclusão ou pela exclusão daquele registro. Portanto, se o seu sistema ele não é habilitado para poder emitir esse tipo de relatório, ou se o relatório emitido não contemple todos os aspectos que são solicitados no teste, é necessário que você entre em contato com o seu suporte e solicite a adequação do seu sistema. Se o atributo 1 não for atendido, ou seja, se o seu sistema não estiver habilitado para a emissão do relatório de logs, o teste é finalizado e o resultado do teste fica como não implementado. Se o atributo 1 for atendido, parte-se então para a análise do atributo 2. Esse atributo ele diz respeito à existência de uma instrução de trabalho que defina os responsáveis e a periodicidade pelo monitoramento do relatório de logs do sistema comercial. Nós já temos uma aula completa que ensina o passo a passo para poder realizar o mapeamento de atividades e como elaborar uma instrução de trabalho com qualidade. Então, não deixe de assisti-la. Se esse atributo 2 for devidamente atendido, o resultado do teste será implementado e se não houver uma instrução de trabalho, o resultado do teste fica como parcialmente implementado. Estou falando agora um pouco sobre as trilhas de auditorias e os relatórios de log. Todas as operações que é feita no sistema, isso é gravado, em uma auditoria que pode ser consultada depois para os operadores que são do tipo administrador. Então vou estar simulando aqui, um caso onde um operador vai fazer uma ação e isso depois pode ser consultado em um relatório de auditoria. Então vou logar aqui com o João, que a gente criou.
localizar e vou consultar um usuário. Vou vir aqui em débitos e vou estornar essa conta do mês 12. O valor dela é 47,48, eu vou estar zerando ela. O valor dela aqui ficou zerado. Vou colocar um motivo. Clicar em atualizar. Assim. Ok, estorno realizado. Se eu consultar esse cara de novo, e vir aqui em histórico, vai constar para mim aqui, ó, que na data de hoje, 9/2, foi feita uma revisão de conta já, né? Aqui vai mostrar o motivo, quem que foi o operador, João Oliveira. Esse é o primeiro log, né, que é gerado aqui na tela. Vou estar mostrando agora um relatório. Esse usuário ele não possui permissão para tirar esse relatório, então vou estar logando como administrador para estar tirando esse relatório. Esse usuário que eu loguei, ele é um usuário administrador, então ele tem acesso a relatórios de auditoria. Então vem aqui em utilitários, rotina de suporte, suporte técnico, listar auditoria operacional. Aqui eu vou conseguir listar tudo que é feito no sistema, certo? Então eu tenho alguns filtros aqui, né, que é por sistema, outros por data e outros por operador. Então vou pegar aqui o que foi feito, né, do dia 9/2/2023 a 9/2/2023 por operador. No caso eu quero saber o que o João fez e vou detalhar as alterações. Aqui eu tenho que selecionar algum sistema, né? Então vou colocar no contas de consumo e atendimento. Aqui vai detalhar para mim quais as operações, né, que o operador João fez no dia 9, no caso hoje. Então aqui ele consultou, né, alguns códigos de ligações, no caso código 10, o código 4587. E aqui ele fez uma operação de estorno, que foi a que eu acabei de fazer, né? Ele estornou a conta, né, colocou o valor de 0, o motivo, no caso aqui saiu, foi teste, vou dar um zoom, saiu um pouco cortado, mas dá para entender. Então aqui eu tenho todo o detalhamento de log e de auditoria de cada operador, né? Então todas as operações são registradas e geram relatórios para a diretoria estar consultando ou estar analisando caso ocorra algum problema. Chegamos então ao último teste da área de TI, que diz respeito à definição formal de níveis e limites de autoridade dos acessos ao sistema comercial. Esse teste está totalmente ligado com o primeiro, então, portanto, eles podem estar descritos em um mesmo documento, não tem problema nenhum. Para realizar a concessão de um acesso, é importante existir um mapeamento de quais acessos cada cargo dentro da entidade deve ter. Isso vai trazer uma segurança aos dados tanto dos clientes quanto dos servidores. Então, para atendimento a esse teste de controle, é importante que você tenha mapeado pelo menos as atividades que estão listadas no teste e que tenha definido os cargos que podem executar essas atividades. Ou seja, somente as pessoas que ocupem os cargos definidos terão acesso sistêmico para poder realizar as atividades pertinentes.
Eu vou estar falando agora um pouquinho sobre a gestão formal de níveis e limites de autoridade para as atividades críticas dos processos de leitura e faturamento. Aqui no sistema a gente tem a opção, né, quando a gente vai criar o operador que vai operar o sistema, os cargos, de definir quais telas, quais processos esses usuários terão acesso. Então eu vou estar criando aqui agora um cargo e vou dar, né, a permissão para ele ter acesso às telas de leitura, né, as telas de lançamento de serviço e as telas de faturamento. Então, nesse caso, o que é administrador do sistema, ele precisará estar logando, né, no sistema para estar fazendo o cadastro, né? Então a gente vem em cadastros, cargo. Então aqui eu vou criar um cargo de faturamento e leitura. E aqui eu consigo definir quais telas esse cargo terá acesso. Então primeiro eu vou colocar aqui rotinas mensais, lançamentos de leitura, né, lançamentos de outros serviços e leitura com impressão de conta. Vou estar inserindo. E faturamento também. Beleza. Se eu consultar aqui, faturamento e leitura, ele já está criado, né, com as permissões das telas que eu selecionei. Então agora eu venho aqui no cadastro, operador, e vou dar acesso, né, ao operador que a gente criou, no caso aqui o João Oliveira, ao cargo de faturamento e leitura. Clique em adicionar e depois em alterar. Se eu localizar ele aqui, ele já está com esse cargo adicionado na sua conta, né? Clique em sair. Agora eu vou estar logando com a conta do João, né, que foi o operador que a gente criou, para a gente estar tendo acesso às telas que a gente relacionou ao cargo. Então aqui eles têm acesso somente ao conta de consumo, né? Aqui na tela de rotinas mensais vai aparecer somente aquelas telas que eu selecionei quando eu fui criar o cargo de leitura e faturamento. Então eu tenho aqui o lançamento de outro serviço, onde ele pode lançar um serviço para ser cobrado na conta. Eu tenho aqui a tela de leitura com impressão de conta, onde ele pode estar enviando, né, o arquivo para ser feita a leitura. Eu tenho aqui a tela de receber arquivo, né, onde ele pode estar selecionando a grade que ele gerou, né, e pode estar recebendo. E eu tenho aqui a tela de faturamento. Caso ele precise faturar alguma conta, né, de forma manual, ele consegue faturar nessa tela. Então, a conta, né, do João, ela tem acesso somente às telas que eu parametrizei naquele cargo que foi criado. Consigo controlar isso de acordo com o cargo, de acordo com a operação, né, que o usuário for fazer durante o dia a dia. Se após vocês assistirem a aula sobre mapeamento de atividades e elaboração de instruções de trabalho, e depois de lerem o material complementar que nós disponibilizamos, ainda persistirem dúvidas, por favor nos enviem através do formulário que está aqui na descrição desse vídeo. As dúvidas enviadas serão respondidas na aula ao vivo, que vai acontecer no dia 10 de março. Eu agradeço a sua participação e por ter acompanhado a aula até aqui. Faça sua inscrição para participação na aula ao vivo, que vai ocorrer no dia 10 de março. Te espero na próxima aula.